Um dia sem ninguém. Um dia sem seres humanos. Aqueles que mantinham as forças da natureza sob controle sumiram. A natureza, há muito contida, está preparada para um surto de violência e caos, doenças e desastres. Em Chicago não há ninguém para fazer a manutenção do estádio Wrigley. E o seu oponente derradeiro já está incrustado na muralha do campo. Não há ninguém para fazer a manutenção da torre da Sears, nem do John Hancock Center, que agora parecem lápides gigantes. E não há ninguém para manter o rio Chicago, uma das hidrovias que sofreu uma grande reengenharia do homem. E a cada dia, a natureza passa a tomar conta de tudo. 3 dias, sem ninguém. Três dias sem seres humanos. Um temporal atinge Chicago. Na época dos humanos, esse dilúvio não teria sido grande coisa. O rio Chicago logo desaguaria no Lago Michigan, o enorme corpo de água que cerca a cidade. Contudo, em 1900 o homem virou-se contra a natureza. A direção do rio foi invertida para evitar a contaminação da água potável de Chicago. E assim, o homem assumiu o controle do nível da água, usando técnicas de engenharia que, mais tarde, foram aplicadas ao Canal do Panamá. Na época dos humanos, quando chovia, os engenheiros gerenciavam comportas e eclusas para desviar a correnteza do lago. Mas agora, mais de um século depois, o rio se vinga. Sem as pessoas, não poderíamos antecipar esse evento e abrir as comportas para manipular o nível da água. Todo o sistema fluvial se encheria gradualmente, como a água numa banheira. Inicialmente, inundaria áreas no centro de Chicago e os porões de inúmeros prédios ao longo do rio. Logo, os níveis elevados do rio começam a se dirigir para o sul, ao longo dos canais escavados pelo homem na direção das comportas do centro de controle, 56 quilômetros rio abaixo. Esse complexo de 109 anos controla o escoamento do rio Chicago. Mas isso está para mudar. A cascata de água que descia na direção da correnteza erodiria os pilares que sustentavam as comportas. Os dias em que o homem controlava este rio terminaram. Existem entre 40 e 80 bilhões de litros de água por trás dessas comportas. E quando essa estrutura desabar, aquela parede de água mandará uma torrente descendo o rio Des Plaines até a cidade de Joliet, onde ultrapassará as margens do rio e inundará o centro da cidade. Apenas alguns dias sem ninguém, cidades inteiras no meio oeste americano desaparecem nas águas torrenciais. Uma semana sem ninguém. Do outro lado do mar, em Londres, para o ícone Big Ben, o tempo se esgotou. O relógio atrás de mim tem trabalhado sem parar há 150 anos agora e já foi submetido a extremos, como tempestades e a Blitz de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Mas para manter o relógio funcionando, seria preciso dar corda nele 3 vezes por semana. Uma tarefa que exigia várias horas de trabalho de 2 mecânicos de relógio da realeza, com a ajuda de um motor elétrico. Se não houver pessoas no mundo, numa questão de dias, o relógio vai parar de trabalhar pela primeira vez em 150 anos e os sinos vão parar de tocar.
O relógio para, mas a torre permanece, pelo menos por enquanto. Devido a uma falha de construção, a torre pende quase 22 centímetros para o noroeste. Uma inclinação que só vai piorar com o passar do tempo. 2 semanas, sem ninguém. 2 semanas sem seres humanos. Nas cercanias ajardinadas do Palácio de Buckingham, os pequenos corgis da rainha nem vão perceber que não há mais badaladas. Na época dos humanos, Sua Majestade tinha até 5 desses pequenos cachorros. E ela possuía corgis desde 1933. Agora a rainha e a sua corte se foram. Os corgis estão sozinhos naquela que agora é apenas uma prisão requintada de 775 cômodos. Os 78 banheiros do palácio servem como suprimento vital de água. Embora esses cães tenham pernas curtas, chegam à água do vaso sanitário graças ao seu corpo longo, que permite a eles se alongar e saltar até 1,20 m de altura. Desesperados por comida, os corgis conseguem encontrar a cozinha no porão da rainha. Um labirinto de cômodos com um estoque de comida que pode durar vários meses. Depois disso, o futuro dos corgis será muito mais do que incerto. 1 mês, sem ninguém. 1 mês sem seres humanos. Na periferia de Atlanta, o kudzu começa a se espalhar por todo lado. Essa trepadeira chegou aos Estados Unidos em 1876, vinda do Japão, para que os fazendeiros pudessem alimentar os seus animais e para ajudar no controle da erosão. Ele cresce muito rapidamente com o sol e nos solos férteis. Pode crescer até 30 centímetros por dia. Então, de repente, você pode ter uma trepadeira de 18 metros. Conhecido como a trepadeira que comeu o sul, o kudzu possui uma grande rede de raízes que penetra mais de 4,5 metros no solo. Na época dos humanos, uma equipe de manutenção de 25 homens precisava apará-lo constantemente, só para manter livres as estradas de Atlanta e o município em seu entorno. O kudzu precisa de manutenção, matando a parte da planta que está acima do solo até acabar com as reservas de energia no sistema de raízes. E considerando o tamanho e a profundidade das raízes, esse pode ser um trabalho muito difícil. Sem inimigos naturais na região e sem humanos para contê-lo, o kudzu começa a provocar caos. A espécie que não é nativa do país começa a estrangular árvores, subir em postes telefônicos e de eletricidade, cobrindo pontes e estradas e envolvendo casas no interior. E nessa situação, nada mais consegue crescer, exceto o kudzu. E o que você tem, então, é literalmente uma zona morta no meio ambiente. Enquanto o kudzu se prospera, os animais de criação lutam para viver. Existem 60 milhões de porcos confinados em criadouros norte-americanos. Na época dos humanos, eles alimentavam a demanda de 23 quilos anuais de carne de porco para cada norte-americano. Agora, eles morrem de fome. É sabido que em cativeiro, os porcos apelam para o canibalismo. 2 meses, sem ninguém. Após 2 meses sem seres humanos, os porcos sobreviventes ficam frenéticos. Os animais maiores, de 230 quilos, começam a tentar fugir de seus cercados. Outros começam a se esconder sob os barracões. E, finalmente, milhões conseguem escapar. Dentre todos os animais domesticados que prosperariam num mundo sem pessoas, acho que o porco fica em primeiro lugar. Os porcos são onívoros.
Praticamente tudo que nós podemos comer, os porcos também podem. Eles também são muito inteligentes. E se viram muito bem. Ou seja, podem sobreviver numa variedade de condições. Após escapar do confinamento, os porcos da fazenda começam a se reproduzir com os 4 milhões de suínos selvagens que vivem na Califórnia, Texas e Flórida. Os novos híbridos são mais magros, ferozes e mais móveis, com presas maiores e mais pelos. Os porcos vão prosperar, mas muitos animais logo enfrentarão um vírus mortífero. E nas cidades e estruturas majestosas do homem ficam impotentes diante do crescente massacre da natureza. Três meses. Sem ninguém. 3 meses sem seres humanos. No Palácio de Buckingham, em Londres, os corgis da rainha acabaram com as reservas reais de comida na cozinha e na despensa, que antes estocavam comida para banquetes de até 600 pessoas e refeições diárias para uma equipe de 400 funcionários. A única esperança dos corgis é se aventurar na cidade e encontrar uma saída de um edifício com 775 cômodos. É só uma questão de tempo. Como os refinados corgis vão sobreviver? Acho que a imagem que as pessoas têm do corgi como mascote mimado, incapaz de viver sozinho, é um desserviço para ele. Originalmente, os corgis foram criados como cães de trabalho nas fazendas galesas para reunir manadas de ovelhas e gado, um traço genético que os ajudará a sobreviver no meio selvagem. Como cão de trabalho, o corgi sabe se deslocar bem em terrenos irregulares. Ele tem dentes afiados e o seu sistema digestivo é muito eficiente. Esses traços permitiram a ele sobreviver muito bem, mesmo sem a proteção dos humanos. Ainda assim, os corgis seriam um lanchinho ideal para um urso ou um lobo. Mas os corgis da rainha terão de se preocupar com isso. Esses dois grandes predadores estão extintos nas Ilhas Britânicas há séculos. E existe outra vantagem em ser um cachorro à solta na Grã-Bretanha, sem humanos. Aqui, a raiva foi erradicada no início do século XX. Mas nos Estados Unidos não é assim. Os animais de estimação que tiveram a sorte de fugir de casa agora enfrentam um dos mais terríveis flagelos dos animais selvagens. Na época dos humanos nos Estados Unidos, mais de 7.000 animais, cerca de 90% deles no meio selvagem, eram infectados pela raiva todos os anos. O vírus atinge o sistema nervoso e faz o cérebro inflamar, causando uma morte agonizante. Nos centros populacionais ao longo da costa leste, no Texas e no Arizona, vacinas orais eram lançadas por aviões todos os anos, na esperança de suprir a doença em animais selvagens como raposas, gambás, coiotes e guaxinins. Sem as pessoas para realizar os programas de inoculação, um surto do vírus atinge até 30% dos animais anos seguintes. Entre os infectados estão gatos e cachorros domésticos, que se aventuram e rapidamente são mordidos pelos animais raivosos. Eles sofrem de uma loucura superagressiva, superativa, que poderíamos chamar de fúria, em que acontecem as características bolhas de saliva na boca. Sabe-se que alguns cachorros infectados com o vírus da raiva podem morder até cerca de 100 animais. 1 ano sem ninguém. 1 ano sem seres humanos. Na cidade de Chicago, as plantas estão tomando tudo. Estádio Chicago Cubs. No estádio Wrigley, o segundo mais antigo dos Estados Unidos, a era começa a estender as suas gavinhas. Essa trepadeira floresce aqui desde 1937, quando foi plantada para decorar e cobrir o muro do campo.
Sem jardineiro para apará-la mensalmente, a Hera ameaça tomar todo o estádio. Mas uma coisa impede isso. No clima de Chicago, cada gavinha consegue crescer até 1,5 metro. Contudo, no inverno, quando a Hera solta as folhas, o material orgânico adere às fendas nos tijolos e concreto. E ele se decompõe no solo, que, por sua vez, fornece uma plataforma mais alta para novas plantas brotarem. 5 anos, sem ninguém. 5 anos sem seres humanos. A Hera subiu e cobriu as arquibancadas. Ela se enraizou na alvenaria, injetando umidade nas fendas e partindo os muros. Mas a grande vitoriosa na corrida para tomar o estádio Wrigley não é a Hera. No campo, uma vez ocupado pelo Chicago Cubs, a espinha de veado, um arbusto denso e grosso, está tomando tudo. Ela foi trazida da Europa em meados de 1800. E é uma das espécies de plantas mais daninhas do meio-oeste. Uma das maneiras que a espinha de veado se espalha é quando os pássaros comem os frutos da planta. E o fruto em si desarranja os intestinos dos animais. Ele principalmente provoca diarreia. Então, após consumir os frutos da espinha de veado, os pássaros saem voando e rapidamente disseminam a planta. Na época dos humanos, os zeladores do estádio Wrigley eram obrigados a podar e tratar a grama com produtos químicos para evitar que as sementes germinassem. Mas em equipes de manutenção, as sementes espalhadas pelos pássaros rapidamente fertilizam a grama no campo e começam a brotar, formando uma enorme cerca viva que cresce até 3 metros de altura. Não dará para atravessar o campo, muito menos jogar bola lá dentro. 10 anos. Sem ninguém. 10 anos sem seres humanos. No centro de Chicago, o prédio da Sears, de 110 andares de altura, está lentamente deteriorando. Após o grande incêndio de Chicago em 1871, a cidade começou a ser reconstruída verticalmente, com estruturas de aço. Foi o nascimento do arranha-céu. Agora a água da chuva forma piscinas e se infiltra no telhado da torre da Sears. A umidade penetra na estrutura e começa a enferrujar os parafusos que seguram os painéis gigantes de vidro e alumínio em seu exterior. O vento, chuva e neve gelados que vêm do lago Michigan atingem a volumosa estrutura com violência. Algumas das placas caem do edifício e se espatifam nas ruas abaixo. Por enquanto, a cidade de Chicago ainda está reconhecível como aquela que foi uma grande metrópole. Mas como estará 30 anos depois que as pessoas desaparecerem? Para saber, não precisamos de uma bola de cristal. Só precisamos viajar 48 quilômetros para outra cidade com um lago, onde isso já aconteceu. Trinta anos. Sem ninguém. São 30 anos sem seres humanos. Para ver como será o futuro em cidades lacustres como Chicago, basta visitar Gary, em Indiana. Embora partes das metrópoles do meio-oeste estejam vivas e prosperando, grande parte delas foi abandonada. Gary, Indiana, já chegou a ter quase 200 mil habitantes. E então ela foi lentamente sendo consumida por um desastre.
Gary foi fundada em 1906 pela US Steel e foi criada como cidade dormitório para a indústria. E quando a economia da empresa começou a decair, a cidade começou a esvaziar até ficar abandonada. A cidade, então, ficou conhecida como a Pompeia do Meio Oeste. Uma cidade de ruínas, onde se poderia andar pelas ruas sem encontrar ninguém. É só uma cidade morta. Bem-vindo a Gary. Como Chicago, Gary cresceu porque ajudava a ligar os Grandes Lagos ao sistema ferroviário transcontinental. Mas agora, o Lago Michigan é a fonte de sua ruína. O clima em Gary é muito radical porque estamos bem perto do lago, que traz muita umidade no verão. E no inverno, traz muita chuva gelada e neve. Temos uma grande quantidade de ciclos de congelamento e degelo. E não é raro ter 30 ou 40 ciclos de congelamento e degelo por dia nesta cidade. E isso literalmente acaba com as edificações. A constante expansão e contração da umidade nas estruturas da cidade devido às extremas flutuações de temperatura, até 15 graus por dia, com gelo e então com água, pode partir as paredes como uma britadeira. A estação ferroviária de Gary, construída em 1910, era um ponto central e essencial no meio oeste para transportar aço e milhares de passageiros. Atenção passageiros, plataforma 59. Centenas de composições passavam aqui todo dia. O trem já se aproxima para o embarque. Mas 30 anos de natureza selvagem cobraram um preço assustador. Quando a clarabóia estilhaçou, expôs o interior do prédio a um dilúvio de água. A umidade enferrujou os suportes da estrutura de aço, enfraqueceu a alvenaria e fez com que partes do telhado ruíssem. Este prédio teria conseguido se manter em condição de uso se alguém apenas tivesse posto um telhado novo nele. Se fizesse a manutenção das janelas ou as tivesse vedado. Mas sem isso, o prédio foi destruído. Este já foi o local onde as pessoas se reuniam para casamentos grandiosos e funerais solenes, e fica a poucas quadras da estação de trem. É a igreja mais importante de Gary. Esta é a Igreja Metodista de Gary, construída em 1925 para a comunidade local. A igreja tinha cerca de 3.000 paroquianos. Em 1975, após o declínio de Gary, a população caiu para menos de 200. Então, em 75, deixou de ser uma igreja. Quando as pessoas foram embora, a manutenção de rotina, como pintura, carpintaria e gessamento, parou de repente. Como na estação ferroviária, a água começou a se acumular no telhado, fazendo um buraco no teto. O buraco no teto ficou cada vez maior, permitindo a entrada de mais água, mais gelo, mais degelo, e rachou ainda mais. Ela deteriorou totalmente todas as vigas do telhado e caibros acima de nós. Todo o gesso se deteriorou e agora está no chão. Sem a proteção do gesso, o tijolo exposto atrai umidade e cria musgo. Uma vez enfraquecido, ele se esfarela e começa a cair no chão do santuário. Temos um crescimento de mofo bem evidente nos tijolos e estamos começando a ver plantas bem pequenas começando a crescer nos tijolos, e não demora muito para essas plantas menores se tornarem plantas maiores que se transformam em árvores que vão deteriorar e danificar ainda mais as paredes. Após 3 anos sendo castigada pelos ventos fortes, sol forte e neve, a igreja está perto de desabar.
É incrível que se possa entrar num santuário deste tamanho e imaginar que havia 3.000 pessoas que costumavam orar e fazer o culto aqui. E agora, você entra e a galeria do coro está caindo das paredes. Se você quisesse imaginar como seria a vida sem as pessoas, não poderia imaginar nem encontrar um lugar mais evocatório do que este. Você fica imaginando o que Deus pensaria. E no centro da cidade fica o Cine Palace, com 3.000 assentos, uma das mais lendárias salas de cinema do meio oeste. Em seus dias, em 1925, era o mais belo dos cinemas. Infelizmente, tudo se foi. Não vai durar muito mais. Pequenos roedores, matilhas de cães e outros animais entraram aqui e criaram 2 caminhos distintos, de fora para dentro e de dentro para fora. Não é diferente de quando você entra numa floresta ou numa grande pradaria e vê as trilhas criadas pelos animais. Todos os homens jovens de Gary costumavam se orgulhar de trazer a namorada aqui. Agora restam apenas os assentos mais baratos. As ruínas de Gary oferecem um vislumbre da vida há apenas 30 anos sem os seres humanos. Um oráculo sinistro para cidades grandes lacustres, como Cleveland e Detroit. E 50 anos sem os seres humanos. A natureza tem outros truques perversos para derrubar algumas das estruturas mais imponentes feitas pelo homem. 50 anos sem ninguém. Passaram-se 50 anos sem seres humanos. Os descendentes dos Korgs reais ainda espreitam os subúrbios da Londres pós-humana. Mas não são uma raça que a rainha reconheceria após várias gerações de cruzamentos com outros cachorros. Os traços que indicariam a sua linhagem real há muito se foram. Em apenas 5 décadas, animais de estimação mimados agora são vira-latas selvagens. No sul dos Estados Unidos, o kudzu não só está sufocando o interior, mas também invadindo Atlanta e os seus arranha-céus e estruturas comerciais no centro da cidade. Após 50 anos sem ninguém, o kudzu com certeza poderia estar cobrindo o prédio da Coca-Cola e a maioria dos principais prédios no centro de Atlanta, contanto que já estivesse enraizado lá. E o kudzu existe em terrenos pequenos e abandonados em Atlanta. O kudzu começaria a penetrar nesses lugares. Depois que as gavinhas da planta morrem no inverno, ela cria outras na primavera que usam as gavinhas velhas e mortas como plataforma para continuar subindo. A profunda rede de raízes subterrâneas armazena grandes quantidades de nutrientes que fornecem à planta uma quantidade de energia latente e inesgotável. Pode haver gavinhas subindo 30 metros nos prédios. O kudzu é capaz de crescer com essa velocidade e ir longe se prendendo firmemente. Não existe nenhuma barreira física, com exceção da água, ou um córrego, ou um rio, que pode impedir o crescimento do kudzu. Então, essa seria a fase inicial de um manto verde cobrindo partes do sul. O Georgia Dome, o melhor estádio esportivo de Atlanta, precisa lutar contra um oponente que nunca enfrentou antes. Só o peso das plantas sobre o telhado da estrutura provavelmente causaria um desabamento. Faria com que as janelas quebrassem e, com certeza, arrancaria toldos ou fachadas ou qualquer coisa na lateral do prédio. A invasão de kudzu prepara o palco para um desastre épico. Até mesmo na época dos humanos, Atlanta sofria secas sazonais. Agora montes de kudzu seco e quebradiço, altamente inflamáveis, cobrem a cidade. Quando uma tempestade se aproxima,
começam a surgir raios. E da mesma maneira que durante a Guerra Civil, Atlanta arde mais uma vez. O inferno ilumina os rostos esculpidos do tributo aos confederados em Stone Mountain. Na cidade de Chicago, após décadas de crescimento desordenado, o estádio Wrigley está quase irreconhecível. Na época dos humanos, o gigantesco placar de madeira de 26 metros de altura era apenas um dos 2 num estádio da liga profissional a ser operado manualmente, além de ser uma lembrança charmosa de uma época mais simples. Mas sem os humanos para mantê-lo, era indefeso. A era escala o placar enquanto ele desaba sob o cerco de cupins. Cubins 1, Chicago Cubs 0. Lá embaixo, espessas redes da esponjosa espinha de veado cresceram até 6 metros, cobrindo totalmente o campo. 100 anos. Sem ninguém. 100 anos sem seres humanos. O elevado do L-Train, no centro de Chicago, vem desintegrando há décadas. Em 1892, a primeira parte da ferrovia elevada, a segunda mais antiga dos Estados Unidos, começou a transportar passageiros via locomotiva acima dos antigos trilhos de bonde que cercavam o centro de Chicago. Hoje, há tinta descascando nas vigas de aço que sustentam a plataforma, e a ferrugem começa a corroer o ferro e o aço expostos. Parafusos e rebites são corroídos e racham, causando o cisalhamento de algumas das vigas de sustentação. À medida que os pedaços começassem a cair, haveria torção das vigas de sustentação e elas começariam a ficar retorcidas e cair, puxando para baixo as outras vigas. Então começaria a haver um efeito dominó enquanto se retorcessem e caíssem no chão. Em Londres, o Big Ben está coberto de vegetação. As suas janelas estouraram e pedaços inteiros de pedras decorativas caíram. O topo da torre sempre teve uma inclinação de 22 centímetros para o noroeste. Com o passar das décadas, sem humanos para gerenciar o nível de água no Tâmisa, o rio não para de inundar as margens e apodrece a fundação do Big Ben. Após, digamos, 100 anos, a inclinação da torre vai aumentar e, lentamente, ela ficará cada vez mais instável até que, finalmente, a gravidade tomará conta e a torre em si desabará. "200 anos. Sem ninguém. Passaram-se 200 anos sem seres humanos. No centro de Chicago, a torre da Sears finalmente começa a cambalear. Décadas de clima radical castigaram esse marco e o transformaram em uma estrutura leve e oca. A torre da Sears possui 104 elevadores com múltiplos poços que terminam em diferentes níveis do prédio. Os cabos enferrujam e se partem. Mas os freios dos elevadores são acionados. Finalmente, os freios se corroem e eles também cedem. Haverá 104 elevadores em diferentes momentos, é claro, descendo pelos poços, explodindo através dos andares como uma bomba.
cortando todo o prédio e depois, é claro, arrastando os andares à volta deles. Apenas 2 elevadores ligam o térreo à plataforma de observação, mais de 400 metros acima da rua. Um dos carros de elevador, de 3 toneladas, cai em queda livre do último andar, atingindo o térreo a mais de 320 km por hora, gerando quase 1 milhão de quilogramas força ao impacto. Mas isso não bastará para derrubar esta estrutura épica. A natureza precisará de uma última ajuda. 200 anos. Sem ninguém. 200 anos sem ninguém. A Torre da Sears ainda resiste. Mas o golpe fatal na coluna do prédio será dado pelos 114 pilones inseridos no leito de rocha, que sustentam a estrutura. O verdadeiro calcanhar de Aquiles da Torre da Sears é que existem 8 andares subterrâneos. E, uma vez que não existam mais pessoas, esses andares vão ser inundados. A inundação do rio Chicago enfraquece as colunas inferiores que sustentam o prédio, causando seu desabamento. Ele pode finalmente chegar a um ponto em que desabe de uma vez só. E se transforme numa massa enorme de metal retorcido, concreto e vidro. – 250 anos. Sem ninguém. 250 anos sem seres humanos. Embora a Torre da Sears tenha desabado décadas antes, o John Hancock Center, de 100 andares, ainda está de pé. O Hancock Center deve a sua longevidade aos singulares contraventamentos de vigas de aço em forma de X entranhados na estrutura do prédio, dando a ele resistência adicional. Mas com todas as janelas explodidas e séculos de umidade corroendo a estrutura de aço, alguma coisa tem de ceder. No canto do 85º andar, várias vigas cruciais convergem. Uma a uma, elas enferrujam, fletem e sofrem fissuras por causa da água que desce do telhado furado. Em uma fenda crítica, uma última viga racha e se parte. Os 15 andares acima dela começam uma reação em cascata pela lateral do prédio, que então inicia uma catastrófica implosão andar por andar de todo o edifício. – 300 anos. Sem ninguém. Após 3 séculos sem seres humanos, o vírus da raiva luta para sobreviver. A doença requer grandes populações animais para se disseminar. Quando os animais domésticos morreram e os animais selvagens desapareceram da periferia dos assentamentos humanos, onde antes caçavam, o vírus só poderia infectar pouco mais do que alguns milhares de animais por ano. A epidemia acabou. 5.000 anos sem ninguém. 5.000 anos sem seres humanos. Restam apenas lembretes sinistros de nossa história. Stone Mountain, perto de Atlanta, é a maior peça exposta de granito no mundo. Tem mais de 250 metros de altura e 8 quilômetros de circunferência. Na década de 20, as Filhas Unidas da Confederação conseguiram angariar fundos suficientes para iniciar uma escultura enorme dos heróis sulistas da Guerra Civil: Jefferson Davis, Robert E. Lee,
e Stonewall Jackson, na face norte da rocha. O granito, sem dúvida, é uma das rochas mais duras e resistentes da face da Terra. Praticamente não existe nenhuma fenda nele. Após quase 50 anos e vários escultores, em 1972, o trabalho foi terminado. A parte esculpida tem mais de um campo de futebol de comprimento e uma altura equivalente a um prédio de 22 andares. Após 5 milênios, 90% da parte esculpida permanece completamente intacta. Você tem a impressão de que essa coisa vai perdurar aqui para sempre. Mas a maior parte do que a humanidade construiu, não. As grandes cidades de Chicago, Atlanta e Londres foram criadas graças à sua proximidade geográfica dos atributos da natureza: rios, lagos e solo fértil. Agora, os contornos dessas outrora prósperas metrópoles desapareceram. E o entulho deixado para trás foi camuflado sob montes cobertos de vegetação densa e ocupados de vida selvagem. A natureza se libertou e conquistou. As cidades do homem perderam a batalha na vida sem ninguém.